Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 161. O chakra sábio parecia estável no corpo de Ryujiro. Entretanto, somente aqueles que realmente entendiam a energia natural conheciam o poder aterrorizante contido no chakra sábio que o cercava. Em um instante, antes que o grupo de sinobis da pedra percebesse o que havia acontecido, a energia violenta contida no chakra sábio os engolfou e os separou. Um tremendo rugido soou enquanto os edifícios desabavam como papel sob a força poderosa. Quase 30 sinobis não tiveram chance de resistir. Até mesmo as paredes de fluxo de terra que eles ergueram desmoronaram instantaneamente sob o ataque, com inúmeras rachaduras aparecendo num piscar de olhos. Ryujiro não queria desperdiçar energia. Somente demonstrando poder esmagador ele poderia esmagar a vontade deles. Agite! Estrondo! Outro golpe foi desferido, seu ímpeto tão imparável quanto o de uma fera primordial. O corte, com quase 30 metros de altura, elevava-se acima dos prédios, distorcendo o espaço. Sob o olhar de todos, o golpe atingiu a muralha defensiva da Vila da Pedra. Este muro, construído com imensos recursos, foi facilmente cortado, criando um plano suave. Num instante, o muro de 50 metros de altura desabou, enchendo os arredores da vila com uma poeira sem fim. Kurotsushi, que chegava, ficou chocado com a cena. Diante desse poder avassalador, ela sentia que tudo era inútil. Não importa o quanto eles resistissem, o resultado já estava determinado. Eles não estavam no mesmo nível que Ryujiro. O poder de Ryujiro era inigualável. Vila da Pedra já havia perdido seu Tsuchikage, e suas defesas mentais estavam à beira do colapso. Testemunhando a força de Ryujiro, seu espírito de luta foi afogado pelo medo. Ao ver os sinobis atordoados, Ryujiro sabia que havia alcançado o efeito desejado. Eles não tinham mais vontade de resistir, poupando-o do esforço de lidar com eles. Neste momento, Ryujiro percebeu Kurotsushi se aproximando. Kurotsushi, conhecida por suas pernas longas e meias pretas, ela era realmente muito atraente. Mas Ryujiro não tinha tais pensamentos agora. Como neta de Onoki, se ela ainda tivesse vontade de lutar, os sinobis da pedra poderiam continuar resistindo. Vendo sua expressão atordoada, Ryujiro sabia que suas preocupações eram infundadas. Logo, uma notícia chocante se espalhou pelo mundo sinobi. O país da Terra foi anexado pela Terra do Fogo, causando medo generalizado. Na longa história do mundo sinobi, guerras entre grandes nações eram comuns, mas a anexação não tinha precedentes. Essa notícia significava que as 5 grandes nações sinobi haviam se tornado 4, com Konoha possuindo poder absoluto para lançar novas ofensivas. O mundo sinobi inteiro estava em alvoroço, o equilíbrio foi quebrado. Se a intenção de Konoha fosse apenas vingança, eles não teriam ido tão longe. O fato de eles terem aniquilado o país da Terra sugeria uma ambição aterrorizante. O mais ansioso era a Terra do Relâmpago. Suas defesas eram fracas, e a Vila das Nuvens, ainda em reconstrução, estava em desordem. Com o quarto Raikage em coma e o Jinchuriki do 8 Caudas desaparecido, eles temiam ser o próximo alvo de Konoha e buscaram uma aliança com o País da Água. A Terra da Água tinha preocupações semelhantes. Como uma grande nação, eles não podiam ficar de braços cruzados enquanto Konoha os ameaçava. A anexação do País da Terra foi apenas um prelúdio para a unificação do mundo sinobi em Konoha. Depois que o País da Terra declarou sua queda, ela se tornou vassala, transformando-se na Vila da Pedra da Terra do Fogo, com Orochimaru nomeado seu governador. Ao contrário das expectativas, não houve revoltas em País da Terra sob o governo de Konoha. Os aldeões e sinobis viveram como de costume, aparentemente aceitando seu destino. Era tudo muito estranho. Na realidade, Ryujiro havia reescrito a vontade de todos usando o poder do Tenseigan, prevenindo qualquer agitação. Sob o governo de Konoha, Ryujiro acreditava que a Vila da Pedra prosperaria. Com Orochimaru como governador, mesmo um ataque de inimigos de nível Kage não representava ameaça. No pico de uma montanha, Ryujiro olhou para a movimentada Vila da Pedra. Atrás dele, um Kurotsushi aterrorizado tremia. Você é um demônio! Ela gritou com raiva. Ryujiro reescreveu o testamento de todos, exceto dela. Nem mesmo Kurotsushi conseguia entender o porquê, mas os métodos de Ryujiro a enchiam de desespero. Um demônio, hein? Ryujiro disse calmamente. Talvez aos seus olhos eu seja. Mas tudo o que fiz foi pelo futuro do mundo sinobi. Isso é mentira. Kurotsushi retrucou. Konoha está apenas perseguindo sua ambição, destruindo a paz. Você é o inimigo de todos no mundo sinobi. O olhar de Ryujiro ficou frio. Destruindo a paz? Já houve paz verdadeira no mundo sinobi? Grandes nações nunca se importaram com as pequenas. Quando você travou guerra contra Konoha, você pensou em paz. Se Konoha não fosse forte, seria ela quem estaria sofrendo agora. Você se sente vitimizado, mas já pensou no mal que causou aos outros? Talvez você tenha sentido culpa no começo, mas depois você a descartou. Espere e veja. Sob o governo de Konoha, uma nova era surgirá. Capítulo 162. Kurotsushi ficou atordoado. Por que esse homem tinha tanta confiança? Ele realmente acreditava que sob o governo de Konoha, o mundo sinobi não mais entraria em guerras? Por um momento, as emoções de Kurotsushi ficaram complicadas.
Ryujiro havia matado seu avô, e logicamente ela deveria desejar a morte de Ryujiro. Claro, ainda havia algum ódio no coração de Kurotsuchi em relação a Ryujiro. Entretanto, quando Ryujiro falou de uma era sem precedentes, os olhos de Kurotsuchi revelaram um desejo. Ela queria ver se aquela era seria de fato tão pacífica quanto Ryujiro afirmava, sem mais guerras. Sob poder absoluto, pode haver problemas com a ordem pública, mas guerras em larga escala não ocorreriam no mundo shinobi. O plano Olho da Lua de Madara também era um plano de paz, mas apenas prendeu as pessoas em um sonho falso, sem nenhuma mudança real. Nem Madara nem Hashirama jamais pensaram nesse caminho. Talvez tenham sido as experiências de Ryujiro em sua vida passada que o levaram à ideia de unificação. A figura de Kurotsuchi desapareceu gradualmente. Ryujiro não se importou com a partida de Kurotsuchi. Talvez Kurotsuchi buscasse vingança no futuro, mas se ela fosse inteligente, saberia que nada que fizesse poderia afetar Ryujiro. Submeter-se a Konoha e Ryujiro era a única saída. Olhando para a Vila da Pedra, os olhos de Ryujiro brilharam. Era hora de colocar a Terra do Relâmpago sob o controle de Konoha. Na base de Orochimaru, Kimimaro e Kira já tinham partido. Agora, restavam apenas duas figuras. Ambos estavam controlando outras pequenas vilas no mundo shinobi. Eles não mostraram misericórdia aos rebeldes, sabendo que, no fundo, eles ainda estavam matando Olols. A saída oferecida por Ryujiro era se submeter e não ser morto. Diante de seu poder absoluto, aqueles que resistiram rapidamente perderam a vontade quando a pressão espiritual foi liberada. Claro, cada vila tinha alguns indivíduos de força de vontade, mas todos eles se tornaram pó na história da unificação do mundo shinobi. Kabuto olhou para Itachi em sua forma Hollow, com um lampejo de inveja em seus olhos. Que forma perfeita! Infelizmente ele não era qualificado. Na verdade, Kabuto era qualificado, mas nunca mencionou isso. Se ele quisesse se tornar um Hollow, ele só precisava contar a Ryujiro. Mas o medo instintivo que ele sentia por Ryujiro tornava difícil para ele falar. Kabuto perdeu muito de sua loucura devido a muitas influências. Agora, ele serviu voluntariamente como capanga de Orochimaru. Logo, ele iria para a Vila da Pedra como assistente de Orochimaru. Considerando sua força, Ryujiro havia planejado há muito tempo transformar Kabuto em um Hollow. A base estava em silêncio. Itachi sentou-se quieto em um lugar o tempo todo, e Kabuto não ousou perturbá-lo. Ele se manteve ocupado com suas próprias tarefas. Neste momento, uma presença familiar apareceu na entrada da base de Orochimaru. Detectando este chakra, o rosto de Kabuto mudou. Olhando para onde Itachi estava, a figura de Itachi já havia desaparecido. Os olhos de Sasuke estavam profundos enquanto ele olhava para dentro da base. Este lugar, um clarão de luz fria brilhou em seus olhos, e seu chakra estava prestes a explodir quando, de repente, uma figura o fez congelar. Sasuke olhou fixamente para a figura, seu coração acelerado, como se tivesse visto um fantasma. Não, isso é impossível. Você já não está. A expressão de Sasuke tremeu enquanto ele olhava para Itachi diante dele. Claro, quando ele notou o vazio no corpo de Itachi, ele imediatamente entendeu. Foi Ryujiro. Ryujiro ressuscitou você? Essa forma. Você também se tornou um Hollow? Responda-me. Itachi. Ao saber da verdade, Sasuke pareceu perder a sanidade ao ver Itachi novamente. Seu coração estava cheio de medo. Por quê? Ele havia matado pessoalmente seu amado irmão. Itachi suspirou. Sasuke, você já sabe a verdade. Nesta forma, você deve entender melhor do que ninguém. Seus olhos. Parece que você roubou meus olhos. Baki. Sasuke sentiu um forte golpe no peito e sua respiração ficou irregular. No momento seguinte, Sasuke rugiu de fúria. Aquele cara realmente brinca com as almas dos mortos. Eu vou matá-lo. Mate-o. Sasuke não conseguia aceitar que Itachi ainda estivesse vivo. Quando uma pessoa morta aparecia diante dele, qualquer um lutava para manter a calma. Itachi franziu a testa e repreendeu severamente. Acalme-se, Sasuke. Este meu estado atual não é de todo ruim. Pelo menos posso testemunhar a nova história do mundo shinobi com meus próprios olhos. A expressão de Sasuke mudou ligeiramente e suas emoções gradualmente se acalmaram. Ele olhou sombriamente para Itachi, sentindo mais uma vez o irmão que o protegeu. Itachi, tenho muitas perguntas para você. Sasuke estava principalmente preocupado se a verdade que Obito lhe disse era real. Se Madara te contou, então é verdade. Mas, talvez minha escolha tenha sido errada. Eu estava muito confiante e falhei em reconhecer minha própria impotência. A escolha que fiz naquela época foi errada desde o começo. O rosto de Itachi mostrou um sorriso autodepreciativo. Sasuke olhou com raiva para Itachi e gritou, pai, mãe, os membros do clã Uchiha, eles eram menos importantes que o povo de Konoha? Para Sasuke, Konoha era culpada por trás da destruição do clã Uchiha. Ele não conseguia entender por que seu irmão abandonou o clã para ficar do lado de Konoha. Itachi permaneceu em silêncio. Somente vivenciando isso em primeira mão é que se pode entender a impotência dessa escolha. Seja Uchiha ou Konoha, o conflito entre os dois não trouxe benefícios. Mesmo que o clã Uchiha vencesse Konoha no final, eles não poderiam governar Konoha. Naquela época, os moradores de Konoha já temiam os Uchiha. Esse medo começou com a fúria da Kyuubi. Desde o começo os Uchiha não tinham saída. Agora que Sasuke estava vivo, Itachi viu a esperança no renascimento do clã Uchiha. Vendo a expressão desamparada no rosto de Itachi, as emoções de Sasuke ficaram muito complicadas. Ele nunca tinha visto tal expressão no rosto de Itachi. Mas o que Sasuke disse em seguida mudou a expressão de Itachi.
Pelo clã, vingarei Konoha. O rosto de Itachi mudou instantaneamente. Ele disse em voz baixa, você está brincando? Você acha que ter o poder do Mangekyou Sharingan eterno faz de você um oponente páreo para Ryujiro? Sasuke zombou do irmão, com um sorriso confiante no rosto. Itachi, você não entende o poder desses olhos. Por que diabo Sasuke tem esse tipo de confiança misteriosa? Ele claramente não entende o poder de Ryujiro. Capítulo 163. Itachi foi ressuscitado por Ryujiro. Ele conhecia muito bem as habilidades insondáveis de Ryujiro. O Mangekyou Sharingan eterno de Sasuke não era nada diante de Ryujiro. Qual era a habilidade do Mangekyou Sharingan eterno em comparação a ressuscitar uma pessoa ou transformá-la em outro ser? Para Itachi, se houvesse um deus neste mundo, Ryujiro era o mais próximo. Seu irmão tolo ainda queria desafiar Ryujiro. Ele achava que sua vida era longa demais? Vendo a confiança inexplicável de Sasuke, Itachi quase quis dar um tapa nele. Mas ele se conteve. Itachi olhou para Sasuke solenemente. Você acha que o poder do Mangekyou Sharingan eterno pode fazer você ficar acima de todo mundo shinobi? Mesmo que aqueles olhos tivessem habilidades mais fortes, você ainda não seria páreo para Ryujiro. Na verdade, o Mangekyou Sharingan de Itachi agora tinha poder ocular não mais fraco que o Mangekyou Sharingan eterno devido ao poder ocular quase infinito do Hollow. Quanto aos efeitos colaterais do Mangekyou Sharingan, eles eram insignificantes para Itachi agora. Sasuke zombou, olhando com desdém para seu irmão tolo. Meu irmão tolo, você não vai entender o grande poder desses olhos. Sem esses olhos, você não pode compreender sua grandeza. Itachi ficou sem palavras. Sasuke estava completamente fora de si? Embora Itachi amasse seu irmão, sua estupidez atual era inaceitável. Esses olhos não são nada especiais. Após uma breve turbulência emocional, Itachi se acalmou e olhou indiferentemente para Sasuke. Sasuke franziu a testa insatisfeito. Itachi, você não experimentou o poder desses olhos, então não vai entender. Se for esse o caso, mostre-me a força que você diz ter. Itachi respondeu friamente. Sasuke ficou surpreso. Em sua impressão, seu irmão estava calmo e estável. A história do clã Uchiha registrou o poder do Mangekyou Sharingan eterno. Se Itachi realmente entendesse, ele não diria tais coisas. Poderia ser. A expressão de Sasuke mudou. Ele cerrou o punho, a raiva crescendo dentro dele. Itachi, aos seus olhos eu sou tão inútil? Apenas um Ryujiro com esses olhos, governar todo mundo shinobi não seria um problema. Tudo bem, vou deixar você testemunhar o poder desses olhos. Afinal, parte desse poder pertence a você, Itachi. Veja nossa força combinada. Estrondo. Um chakra massivo surgiu em direção ao céu. Chamas roxas se elevaram enquanto uma figura imponente gradualmente se transformava em um gigante tão alto quanto uma montanha. Susanoo perfeito. Do cristal em sua testa, Sasuke olhou para seu irmão, como uma criança exibindo seu poder. Que tal isso, Itachi? Esse poder, esse chakra. Você deve sentir claramente o quão aterrorizante é esse poder. Mesmo depois de sofrer sob Orochimaru, Sasuke não aprendeu a lição. Apesar do imenso poder da explosão da última vez, o Susanoo não foi destruído. Sasuke acreditava que Ryujiro era apenas um pouco mais forte que Orochimaru. No entanto, ele entendeu completamente errado o conceito de ligeiramente. Itachi olhou para seu irmãozinho e suspirou impotente. Ainda não maduro o suficiente. Esse poder não era nada, mas o poder ocular do Mangekyou Sharingan o surpreendeu. Poderia um corpo humano possuir um poder ocular tão imenso? Esse poder ocular era quase comparável ao seu poder atual. Estrondo. Outra aura aterrorizante surgiu. Sasuke, dentro do cristal roxo, ficou atordoado. As chamas laranjas subiram até a mesma altura de seu Susanoo. As pupilas de Sasuke se contraíram bruscamente. As chamas laranja gradualmente tomaram forma, e um esqueleto gigante apareceu, chocando Sasuke. A cena seguinte fez a mente de Sasuke ficar em branco. O chakra furioso do Susanoo se estabilizou e se transformou em outra forma, idêntica ao seu Susanoo perfeito. O que é isso? Por que o Mangekyou Sharingan de Itachi ainda funciona? O que são esses olhos? Claramente eles não são o Mangekyou Sharingan, mas são mais fortes que o eterno Mangekyou Sharingan. Como isso é possível? Incrédulo, Sasuke não conseguia aceitar que o Mangekyou Sharingan de seu irmão ainda existisse e fosse mais forte que seu Mangekyou Sharingan eterno. Uma coisa dessas era impossível. Sasuke estava perdendo a sanidade. Para Itachi, essa reação não foi inesperada. Qualquer um teria dificuldade em aceitar essa visão. Como Madara enfrentando Ryujiro. Foi isso que eu quis dizer quando falei que você não entende o poder de Ryujiro. Itachi disse calmamente. Se o sábio dos 6 caminhos é um sábio lendário, então Ryujiro é o único que poderia ser um deus. Meu irmão tolo, você continua o mesmo. Seu ódio não tem sentido. A expressão de Sasuke se distorceu, gritando com raiva. Impossível. Como coisas tão absurdas podem acontecer neste mundo? Falso. É tudo falso. Você. E você. Você também é falso. Você não é Itachi. Não pode ser. O rugido quase enlouquecido de Sasuke ecoou enquanto ele olhava para Itachi com fúria. A expressão de Itachi escureceu. Ainda tão imaturo. Ele achava que Sasuke havia crescido, mas sua mente ainda não estava totalmente madura. Diante de algo inaceitável, ele só pensou em fugir. Itachi nunca deixaria Sasuke morrer em vão. Muito bem, deixe-me mostrar-lhe esse poder. Itachi disse categoricamente. O Susanoo laranja sacou sua espada e Sasuke, para não ficar para trás, controlou Susanoo roxo para atacar o laranja. Estrondo.
Num instante, ondas sonoras poderosas escaparam do ambiente. Capítulo 164. O poder de destruir uma nação surgiu de repente. O chão tremeu como se dois demônios gigantes tivessem colidido, sua força destrutiva afetando tudo ao redor deles. Até as nuvens no céu se separaram. Depois de um longo tempo, a base de Orochimaru sobreviveu milagrosamente, mas a onda de choque foi muito poderosa. A base apresentava rachaduras, aparentemente pronta para desabar a qualquer momento. A floresta onde a batalha ocorreu foi arrasada, com várias crateras enormes formando abismos escuros e sem fundo. Sasuke estava caído em um dos buracos ofegante, olhando fixamente para o céu. Ele havia perdido. Ele havia perdido para seu irmão. O poder que ele havia conquistado era tão fraco? O poder lendário do eterno Mangekyou Sharingan era apenas isso? Durante o período dos reinos combatentes, o Mangekyou Sharingan de Madara podia dominar todos os Hokage, exceto a Shirama. Mas agora, seria porque os tempos mudaram? O eterno Mangekyou Sharingan era tão fraco? O imenso poder ocular de seu irmão foi obtido ao se tornar um Hollow? Pensando em Orochimaru, embora ele não tenha causado nenhum dano substancial a Sasuke, Sasuke não teria sobrevivido à explosão sem o Susanoo. A esperança de vingança. Sasuke não conseguia ver. Baque, baque, baque. Passos pesados ecoaram nos ouvidos de Sasuke, deixando-o ansioso, sem saber se era devido ao medo instintivo ou ao medo do irmão. Ele se levantou rapidamente, olhando com medo para Itachi, especialmente para o vazio em seu peito, sentindo uma pontada de pânico. Esse cara, ele é realmente o Itachi ressuscitado? Claramente, o Mangekyou Sharingan havia se fundido com seus próprios olhos, então por que essa versão de Itachi ainda tinha o poder do Mangekyou Sharingan e por que era ainda mais forte? Por quê? Sasuke rugiu internamente de frustração. Itachi olhou para Sasuke, que estava com medo dele com uma expressão complicada. Você agora entende a diferença de poder? O poder que parece grandioso e capaz de destruir tudo não é nada diante de Ryujiro. Você deve ter visto o abismo que atravessa a vizinhança. Aquele abismo foi criado por Ryujiro. Você realmente consegue transpor um abismo tão vasto? Aquele abismo? As pupilas de Sasuke encolheram bruscamente. Ele havia notado o abismo sem fim antes, mas pensou que era causado por algum desastre natural na área. Mas agora Itachi lhe contou. Foi causado por Ryujiro. O mundo Shinobi será governado por Konoha no futuro. Não importa o que você faça, é inútil. Além do mais, os lábios de Itachi se curvaram em um sorriso amargo. Foi minha escolha errada naquela época. Os olhos de Sasuke ficaram vermelhos, injetados de sangue, enquanto ele se levantava com raiva e questionava. Então por que você escolheu Konoha? A vila é mais importante que o nosso clã. Sasuke, que nunca havia passado pela situação de Itachi, não entenderia. Agora, Itachi se arrependeu de sua escolha naquela época, pensando que poderia haver outras maneiras de resolver o problema. Na verdade, seu pai não estava disposto a se voltar contra os líderes de Konoha, mas devido a certas vozes dentro do clã, ele foi pressionado passo a passo a fazer essa escolha. Seu pai também tinha o Mangekyou Sharingan. 2 pares de Mangekyou Sharingan não poderiam intimidar os membros do clã e resolver sua situação? O clã Uchiha estava em casa e Konoha também estava em casa. Carregar a identidade do agente duplo havia exaurido Itachi física e mentalmente. O clã é o lar. Konoha também é o lar. Naquela época, o clã Uchiha já estava há muito tempo condenado ao ostracismo pelos aldeões. Mesmo que o golpe tivesse sucesso, o que ganharíamos seria uma casca vazia. Sasuke, não tenho mais nada a lhe dizer. As últimas palavras da mamãe e do papai para mim foram para cuidar de você. Você é o irmão mais novo, mais amado da nossa família. Nós sempre amaremos você. Então, viva bem e não faça nenhuma tolice. Baki. Sasuke olhou para a expressão séria e a emoção genuína de Itachi, enquanto memórias inundavam sua mente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sasuke. Ele caiu no chão, gritando de frustração, sua voz ecoando ao redor dele. Depois que sua voz morreu, Sasuke deitou-se no chão. Vendo isso, Itachi o pegou carinhosamente. Quando ele estava prestes a levar Sasuke de volta para a base de repente tremeu violentamente, e as rachaduras ao redor dela se alargaram e se espalharam. Estrondo. Num instante, inúmeras pedras caíram e a base, desgastada pelo tempo, finalmente desabou. Uma figura saiu correndo da base. Kabuto, olhando para trás em confusão para a base em colapso, então para Itachi, ficou atordoado por um longo tempo. Itachi também ficou perplexo, olhando para as ruínas à sua frente. Enquanto isso, em um certo vazio, uma figura flutuava no ar, segurando um cajado da esfera da busca da verdade, com olhos Rinnegan cativantes e um manto dos 6 caminhos, parecendo um sábio. Se alguém estivesse aqui, sem dúvida exclamaria, pois esta figura se assemelhava ao sábio dos 6 caminhos das lendas. Essa pessoa era o sábio dos 6 caminhos, que estava cuidando do mundo Shinobi. Neste momento, Agoro Motsutsuki franziu a testa, observando tudo o que acontecia no mundo Shinobi. O desenvolvimento atual estava além de suas expectativas. Especialmente o ninja chamado Ryujiro, cujas habilidades não eram do ninjutsu ou do mundo Shinobi. Em um ponto ele viu um poder misterioso em Ryujiro, criando vida e às vezes, suas tentativas de observar Ryujiro eram ineficazes, apenas ocasionalmente vendo pedaços. O que o chocou ainda mais foi que até mesmo o Shinigami se libertou das restrições da Terra Pura, tornando-se um ser vivo, e a vontade deixada no Shinigami foi instantaneamente apagada por Ryujiro. Tais métodos
definitivamente afetaria o equilíbrio do mundo Shinobi. Não pertencendo aos ninjas ou ao mundo Shinobi, será que Ryujiro, assim como sua mãe, era um estranho? Capítulo 165. Para o sábio dos 6 caminhos, seres de fora do mundo eram fatores imprevisíveis, capazes de destruir o mundo Shinobi. Entretanto, não importava como ele olhasse para Ryujiro, ele parecia humano. Se ele era de fato como sua mãe, um estranho, então poderia haver outros além do clã Otsutsuki. O sábio dos 6 caminhos, nascido no mundo Shinobi, embora carregasse sangue Otsutsuki, sabia pouco sobre o clã Otsutsuki. O único membro que ele conhecia era sua mãe, Kaguya Otsutsuki. Agora, as ações de Konoha pareciam brutais até mesmo para o sábio dos 6 caminhos. Mudar o estado atual do mundo Shinobi sem consideração. Isso poderia realmente trazer paz duradoura? Amura, ele refletiu. Você deu seu chakra para aquela jovem. Você realmente acredita que o mundo Shinobi pode alcançar uma paz duradoura? Refletindo sobre a longa história do mundo Shinobi, Agoromo Otsutsuki lamentou ter fundado o Ninshu. Sem ele, talvez o mundo não tivesse ninjutsu. Foi seu filho, Azura, que descobriu as mudanças no chakra, levando à criação do ninjutsu. Unificando o mundo Shinobi? Agoromo não estava planejando interferir nos assuntos do mundo Shinobi ainda. Afinal, ele era uma pessoa falecida. Mas a habilidade de Ryujiro de alterar almas era muito preocupante. Tais métodos já haviam perturbado severamente o equilíbrio entre os mundos espiritual e físico, lembrando o Edo Tensei criado pelo segundo Hokage de Konoha. As técnicas de Ryujiro eram ainda mais aterrorizantes. No entanto, pensando bem, o País da Terra e a Vila da Pedra, agora parte da Terra do Fogo, não sofreram massacre em massa em Konoha. Ryujiro só lidou com alguns rebeldes, o que indica que ele não era uma pessoa sanguinária. Agoromo decidiu continuar observando. Se as coisas saíssem do controle, ele intervinha. Ele ainda duvidava da identidade de Ryujiro como um estranho, suspeitando que talvez Ryujiro tivesse sido possuído por outra pessoa. Na Terra do Relâmpago, o exército de Konoha avançou. Liderando-os, Hinata exibiu seu imenso poder, desmoralizando os ninjas da Vila das Nuvens. Foi uma vitória inquestionável. Hinata demonstrou o poder poderoso do Tenseigan para o mundo. Esse poder, ultrapassando os limites humanos, dividiu toda a Terra do Relâmpago em duas. 3 dias após o confronto com Konoha, a Terra do Relâmpago se rendeu, e seu daimyo declarou que a Terra do Relâmpago não existia mais. A Vila das Nuvens e a Terra do Relâmpago se tornaram territórios de Konoha, renomeados como Vila do Relâmpago. Essa notícia se espalhou, causando comoção no mundo Shinobi. A Terra da Água ficou ansiosa, sabendo que eles eram o próximo alvo de Konoha. Embora cientes de que poderiam não ser páreo para Konoha, nenhuma nação queria ver sua queda. As ações de Konoha superaram as expectativas de todos. Entretanto, apesar de conquistar diversas nações, Konoha não massacrou os habitantes originais, mas os integrou à Terra do Fogo, tornando-os parte de Konoha. Konoha pretendia dominar e governar todo o mundo Shinobi? Tanta ambição! Como Konoha poderia abrigar tais pensamentos? A Terra da Água tentou se aliar a nações menores para resistir a Konoha, mas nenhuma queria ser bucha de canhão. Algumas vilas até juraram lealdade a Konoha, buscando sua proteção, tornando-se mais confiantes sob a égide de Konoha. A tendência de unificação parecia imparável. Na Terra da Neve, uma figura caminhava por seu território, impondo respeito e medo, especialmente com sua grande espada negra. A Terra da Neve havia se transformado. O tirano Dotto Kazahana, que tomou o trono há 10 anos, caiu sob a espada de Mihawk em um único golpe. O novo governante era Koyuki Kazahana. Mihawk, cuja habilidade com a espada era divina, demonstrou uma força além da compreensão do povo da Terra da Neve. Os subordinados de Dotto eram como formigas diante de Mihawk, caindo um após o outro. Ao chegar ao Palácio Real, os guardas saudaram Mihawk com reverência. Senhor Mihawk. Mihawk não respondeu e entrou direto depois que as portas se abriram. Os guardas, aliviados, enxugaram o suor da testa. Ufa! A presença de Mihawk-sama é tão assustadora quanto sempre. Só um olhar te enche de medo. Sua aura é como sua espada negra. Ele salvou nossa Terra da Neve. Dotto e seus homens não eram páreo para ele. Quem imaginaria que Dotto foi quem matou o governante anterior? É trágico. 2 guardas suspiraram admirados. Todos cumprimentaram Mihawk respeitosamente quando ele passou, mas ele permaneceu frio e silencioso. Ninguém se ressentiu dele por isso. Todos estavam acostumados com seu comportamento silencioso. Em um quarto luxuoso, uma empregada bateu gentilmente. Lady Koyuki, Lord Mihawk está aqui. Por favor, deixe-o entrar. Koyuki Kazahana levantou-se, seu rosto pálido corando levemente. Senhor Mihawk. Como governante de uma nação, Koyuki ainda tinha profundo respeito por Mihawk. Você precisa de alguma coisa de mim? Koyuki perguntou suavemente. Mihawk olhou para Koyuki e disse, meu líder quer ver você. Líder? Os olhos de Koyuki se arregalaram. Quando Mihawk a salvou, ele mencionou que não estava agindo por simpatia, mas sob as ordens de seu líder. Uma figura tão poderosa como Mihawk tinha um líder, um pensamento inimaginável para Koyuki. O coração dela disparou. Mihawk estava levando-a para conhecer esse líder? Senhor Mihawk, seu líder está aqui na Terra da Neve? Koyuki perguntou timidamente. Mihawk balançou a cabeça. O líder está chegando em breve. Capítulo 166. Uma fenda no vazio se abriu lentamente, e Koyuki olhou incrédula para a cena que se desenrolava diante dela. Uma figura jovem saiu da fenda do vazio.
Ryujiro olhou para a nevasca do lado de fora da janela e sorriu levemente. Então está aí a Terra da Neve. É realmente diferente do clima lá fora. Ryujiro estava levemente vestido, mas a temperatura dentro do quarto permanecia bem baixa. Além de Ryujiro, tanto Kouki quanto Mihawk vestiam casacos grossos. Os olhos de Kouki se arregalaram enquanto ela olhava para Ryujiro à sua frente. Este era o líder que Mihawk havia mencionado? Kouki nunca imaginou que o líder de quem Mihawk falou seria um homem tão jovem. Apesar da juventude de Ryujiro, ela não ousou subestimá-lo, especialmente depois de testemunhar o que era inegavelmente um ninjutsu de espaço-tempo. Ryujiro, gritou Mihawk. Ryujiro assentiu levemente e olhou para Kouki com grande interesse. A nova governante da Terra da Neve, Kouki, também era a atriz mais popular da Terra da Neve. Mas agora a expressão de Kouki se tornou de choque. Ryujiro? Esse nome ressoou como um trovão. Certamente ninguém poderia ignorar isso. A notícia do desejo de Konoha de unificar o mundo shinobi se espalhou por toda a Terra, e entre eles, Ryujiro era o mais famoso de Konoha. Inúmeras pessoas se referiam a Ryujiro como um demônio, acreditando que ele era uma figura cruel e implacável que destruía as casas dos outros. Naturalmente, a Terra da Neve também ouviu falar do nome de Ryujiro. Tendo ascendido ao trono da Terra da Neve, Kouki tinha alguma compreensão de Ryujiro. A pessoa diante dela era realmente o demônio Ryujiro? Isso não se parecia em nada com a imagem de um demônio que ela tinha em mente. Não era apenas diferente, mas também inimaginável. Como uma pessoa tão jovem pode ser chamada de demônio, por todos no mundo shinobi? Vendo a expressão chocada no rosto de Kouki, Ryujiro sorriu levemente. Parece que meu nome já chegou à Terra da Neve. Kouki olhou para Ryujiro com medo. Você é aquele de quem Mihawk-sama falou. Sua mente agora estava limpa, os pensamentos de Kouki ficaram em branco. Mihawk estava salvando ela por causa desse homem? Poderia ser que esse mestre espadachim também fosse um dos povos de Konoha? Quantos indivíduos poderosos Konoha estava escondendo? Sim, eu sou o líder, ele falou. O rosto de Kouki ficou pálido, seu medo era evidente enquanto ela olhava para Ryujiro e gritava. Será que você está planejando atacar a Terra da Neve? Eles não tinham poder para lutar contra um gigante como Konoha. Até mesmo Mihawk sozinho era o suficiente para varrer a Terra da Neve. Se Ryujiro decidisse agir, a Terra da Neve estaria destinada à tragédia. Ataque? Ryujiro sorriu desamparadamente. Eu não atacaria sem motivo. Além disso, estou aqui para lhe dar uma oportunidade. Uma oportunidade? Kouki fez uma pausa, mas não conseguiu confiar nas palavras de Ryujiro. Cautelosamente, ela perguntou, que oportunidade? Eu lhe ofereço a chance de se fundir com a Terra do Fogo. O objetivo de Konoha é unificar o mundo shinobi, mas não necessariamente através de derramamento de sangue. Se a Terra da Neve se fundir com a Terra do Fogo, então a Terra da Neve não será tratada da mesma forma que outras grandes nações. De fato, cada vila e pequena nação que se juntou à Terra do Fogo está vivendo melhor do que antes. Konoha está simplesmente realizando algo que nossos ancestrais nunca imaginaram. Se todo mundo shinobi for unificado, as guerras entre grandes nações desaparecerão, e o mundo shinobi finalmente verá a paz eterna. Kouki, você é uma pessoa sábia. Pelo menos na Terra da Neve, vejo você como um líder inteligente. Ryujiro falou com Kouki calmamente. As pupilas de Kouki se contraíram enquanto ela encarava Ryujiro. Fundir a Terra da Neve no território da Terra do Fogo? Isso. Como isso pode ser? Mas, se eles resistissem, seu fim ainda seria o mesmo. Eles se tornariam parte da Terra do Fogo. Todo cidadão é uma pessoa comum buscando uma vida melhor. Konoha pode dar isso a eles. Mesmo que você se funda com a Terra do Fogo, você ainda será o líder aqui. Acontece que seu país se tornará uma vila, e você precisará seguir as leis da Terra do Fogo. A vida diária não será muito afetada. Cabe a você decidir. Você vai resistir teimosamente ou se juntar a nós de bom grado? Kouki olhou secretamente para Mihawk, seus lábios se curvando em um sorriso amargo. Olhando para a expressão indiferente de Mihawk, ficou claro que ele tinha Ryujiro em alta conta. Seus pensamentos ingênuos anteriores, a ideia de que ela poderia. Como Mihawk era o salvador de Kouki, ela sempre nutriu sentimentos especiais por ele. Mas agora parecia que tudo era apenas um desejo seu. Um homem como ele nunca poderia ter emoções pessoais. Kouki forçou um sorriso amargo e falou fracamente. Isso não é algo que eu possa decidir sozinho. Você pode me dar um tempo? Claro. Ryujiro sorriu levemente. Kouki deu um suspiro de alívio. O tempo era bom, pelo menos ela não seria pressionada tão rapidamente. Ela sabia que mesmo que a Terra da Neve resistisse, isso só resultaria em um banho de sangue, porque o homem diante dela era ainda mais assustador que o primeiro Hokage de Konoha, conhecido como Deus do Shinobi. Farei o meu melhor para persuadir os outros, disse Kouki sinceramente. Ryujiro olhou para ela e disse calmamente, 1 semana. Eu te dou 1 semana. Já chega. A aura de rainha de Kouki surgiu de repente, o tipo de confiança que vinha de acreditar em suas próprias habilidades. Ryujiro estreitou os olhos, levemente surpreso com o comportamento de Kouki. Ela realmente tinha as qualidades de uma rainha. Ela seria uma boa líder. Então esperarei suas boas notícias. Mihawk ficará na Terra da Neve para manter sua segurança. Lembre-se, você tem 1 semana. Espero que você me dê uma resposta satisfatória. Com isso, Ryujiro cortou o ar com o dedo, abrindo uma fenda no vazio. Vendo isso, Kouki não conseguiu evitar encolher suas pupilas, olhando em choque para a fenda. Não é ninjutsu? Era seu próprio poder afetando o espaço?
Koyuki engasgou em choque. Quão poderoso era esse ninja de Konoha para influenciar o tempo e o espaço? Incrível! Quando ela voltou a si, Koyuki lançou um olhar complicado para Mihawk e forçou um sorriso amargo. Mihawk-sama, deixa a segurança da Terra da Neve em suas mãos. Mihawk assentiu indiferentemente e saiu da sala. Koyuki, sentindo-se exausta, recostou-se na cadeira e esfregou as têmporas antes de convocar os ministros de sua nação. Ela levou 5 dias inteiros para persuadir os ministros. No final, eles estavam apenas tentando salvar suas próprias vidas. Não importa o quanto eles desejassem poder, sem vida tudo não teria sentido. Pouco tempo depois, Konoha anunciou oficialmente que a Terra da Neve havia se fundido ao território da Terra do Fogo, renomeado como Vila da Neve. Capítulo 167. Com Kira e Kimimaro, várias vilas ninjas já haviam caído sob o controle de Konoha. Embora a Terra da Água tenha tentado reunir aliados, seus esforços foram em vão, pois esses aliados em potencial já haviam jurado lealdade a Konoha. Com exceção da Terra do Ferro e algumas pequenas nações, a Terra da Água tinha poucos aliados restantes. A Terra do Vento, a mais fraca entre as grandes nações, já havia sido conquistada por Konoha antes da Terra do Relâmpago. Sem suas fortalezas de nível Kage, as forças da Terra do Vento não tinham chance contra Konoha. Mei Mizukaji tinha uma expressão séria enquanto olhava para os membros do conselho reunidos. Todos compartilhavam o mesmo humor pesado, sabendo que as forças de Konoha estavam marchando em direção à Terra da Água, com previsão de chegar às fronteiras em 3 dias. Se a Terra da Água caísse, não haveria forças restantes no mundo Shinobi capazes de deter o ataque de Konoha. Apesar das adversidades sombrias, esses líderes não conseguiram abandonar suas casas e famílias, mesmo sabendo que suas chances de vitória contra Konoha eram pequenas. Técnica de selamento? Mei franziu a testa profundamente. Mifune, você tem certeza de que uma técnica de selamento funcionará contra o Ryujiro de Konoha? Mifune, o líder dos samurais da Terra do Ferro, respondeu com uma expressão séria. Não há garantia, mas é nossa única chance restante. Se conseguirmos selar Ryujiro, ainda podemos ter uma chance de vencer esta guerra. Mifune explicou que a técnica de selamento foi criada para aprisionar alguém em uma dimensão diferente, da qual até mesmo alguém tão poderoso quanto Ryujiro poderia ter dificuldade de escapar. Uma técnica de selamento que poderia prender alguém em um espaço alternativo? Isso era algo que Mei nunca tinha ouvido falar antes, indicando que a Terra do Ferro havia escondido muitos de seus trunfos. As palavras de Mifune soaram verdadeiras. Esta era a única chance que restava. Se não tentassem, não haveria outras oportunidades. Mei relutantemente concordou com o plano, sabendo que eles precisavam de todas as vantagens possíveis. A técnica de selamento requer tempo de preparação, Mifune advertiu. Só pode ser usada uma vez. Se mirarmos na pessoa errada, não teremos outra chance. A atmosfera ficou ainda mais solene quando o grupo entendeu a gravidade da situação. Era uma questão de sobrevivência da aldeia e da nação, e eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros. O mundo Shinobi estava envolto em uma nuvem escura metafórica, a pressão pesando sobre todos. As pessoas se perguntavam como seria o mundo se Konoha unificasse o mundo Shinobi. Todos eles se tornariam escravos sob o governo de Konoha? Muitos acreditaram nisso, pois rumores e ideias erradas pintavam Konoha como uma nação de demônios que destruíam lares e vidas. No entanto, a verdade é que aqueles sob o governo de Konoha estavam vivendo vidas melhores do que antes. A governança de Konoha estava melhorando gradualmente, e até mesmo os moradores dos territórios conquistados estavam se integrando voluntariamente a Konoha, orgulhosos de fazer parte de uma vila mais forte. Na linha de frente, 2 figuras estavam no céu, Ryujiro e Hinata. Ryujiro notou os preparativos sendo feitos pela Terra da Água e sorriu levemente. Parecia que eles tinham encontrado alguns aliados, mas diante de um poder esmagador, tais aliados não passavam de tigres de papel. Através de seus sentidos aguçados, Ryujiro detectou algo peculiar dentro da Terra da Água. Seu sorriso se alargou com interesse. Parecia que tinham preparado algo especial para ele. Nas muralhas da fortaleza da Terra da Água, inúmeros shinobi observavam o avanço das forças de Konoha com medo crescente, com as palmas das mãos suadas de medo. Entre as tropas que avançavam não estavam apenas ninjas de Konoha, mas também shinobi da Pedra, Areia e até mesmo Vila das Nuvens. Esses eram shinobi que já tinham lutado contra Konoha. Por que eles agora tinham unido forças com seus antigos inimigos? Eles não guardavam nenhum ressentimento? O rosto de Mei escureceu quando ela percebeu que esses antigos inimigos agora usavam as bandanas de Konoha. Eles se tornaram parte de Konoha e da Terra do Fogo. Ela não percebeu que esses shinobi tiveram seus testamentos reescritos, agora acreditando que Konoha e a Terra do Fogo eram seu verdadeiro lar. Alguns até escolheram se juntar a Konoha voluntariamente, ansiosos para testemunhar a história sendo feita. Mizukaji-sama, não avistamos Ryujiro de Konoha, relatou Mifune, franzindo a testa. Mei franziu a testa também. Se ele não está com as forças principais, onde ele poderia estar? De repente, ela se lembrou de algo e olhou para cima bruscamente. Um jovem flutuava no ar acima, observando Mei Mifune com um sorriso provocador. O coração de Mei afundou. Os rumores eram verdadeiros. Ryujiro de Konoha podia voar. Mifune, gritou Mei. Mifune olhou para cima e imediatamente viu Ryujiro. Seus olhos se contraíram e ele gritou o esquadrão de selamento. Ao comando de Mifune, os shinobi preparados para a técnica de selamento entraram em ação.
Com um barulho estrondoso, uma estrutura parecida com uma barreira envolveu Ryujiro. Ele franziu a testa ao sentir as mudanças espaciais ao seu redor. O que é isso? Uma técnica de selamento? Ryujiro murmurou, sentindo que algo estava errado. No momento seguinte, uma luz branca ofuscante o envolveu e, em um instante, a figura de Ryujiro desapareceu. O Shinobi da Terra da Água e seus aliados observavam ansiosamente a barreira se contrair. Essa era a única chance deles. Se falhassem, nem a Terra da Água nem seus aliados teriam chance contra as forças de Konoha. Um som agudo de estalo ecoou quando a barreira se estilhaçou como vidro. A figura de Ryujiro havia desaparecido. Por um momento todos ficaram atordoados. Então, o Shinobi da Terra da Água e seus aliados irromperam em aplausos. Eles conseguiram. Eles selaram o demônio com sucesso. Até Mei mal conseguia acreditar. Eles realmente tinham feito isso. Dentro de um espaço vazio, Ryujiro franziu a testa enquanto observava os arredores. Uma dimensão alternativa? Isso é estranho, Ryujiro refletiu, percebendo que era o resultado da técnica de selamento. Enquanto ele refletia, uma luz brilhante obscureceu sua visão, e uma figura idosa apareceu diante dele. Os olhos de Ryujiro se arregalaram em choque. Você é? Capítulo 168. Ryujiro ficou parado no vazio, olhando fixamente para o ancião diante dele, Hagoromo Tsutsuki, o lendário sábio dos 6 caminhos e filho mais velho de Kaguya Otsutsuki. Seus cabelos cor de café, os 2 chifres distintos em sua cabeça. As vestes brancas adornadas com 6 marcas pretas de Magatama em seu peito e o símbolo espiral vermelho em suas costas eram todos como descritos nas lendas. Mas o mais impressionante era seu Rinnegan roxo luminoso, irradiando uma aura de poder avassalador. Hagoromo Otsutsuki, Ryujiro disse gravemente, reconhecendo a figura diante dele. As sobrancelhas de Hagoromo franziram levemente ao ouvir seu nome. Ele não esperava que alguém dessa era soubesse seu verdadeiro nome. A maioria se referia a ele simplesmente como sábio dos 6 caminhos, sem saber de sua identidade real. Poderia ser que Ryujiro realmente fosse um estranho, como os rumores sugeriam. Prazer em conhecê-lo, Ryujiro. Hagoromo cumprimentou calmamente. Apesar da aura opressiva que emanava de Hagoromo, muito maior do que qualquer outra que Ryujiro já havia encontrado, Ryujiro permaneceu imperturbável. Agora, Ryujiro tinha quase completado sua evolução para uma forma de vida superior. Se alguém podia sentir a singularidade de Ryujiro, seria o sábio dos 6 caminhos. De fato, Hagoromo ficou igualmente chocado com a vasta e quase ilimitada força vital que irradiava de Ryujiro. Mesmo em seu auge, como Jinchuriki do 10 caudas, sua força vital não era tão formidável. Isso era realmente algo que um humano poderia possuir? Ele também sentiu um poder misterioso dentro de Ryujiro, um que até ele achou perturbador. Isso só deixou Hagoromo mais cauteloso. Então, a técnica de selamento que eles usaram para me trazer aqui foi obra sua, Ryujiro comentou casualmente. Só um pequeno truque, Hagoromo respondeu com um leve sorriso. Eu simplesmente queria conhecer alguém tão único quanto você. Único, hein? Ryujiro refletiu. Você estava me observando esse tempo todo, não é? Os olhos de Hagoromo se estreitaram. Um lampejo de surpresa passou por seu rosto. Como Ryujiro sabia disso? Ele estava ciente da vigilância de Hagoromo o tempo todo? Nem mesmo a própria Kaguya havia demonstrado tal percepção. Quem era Ryujiro? Ryujiro, tenho uma pergunta para você, disse Hagoromo com uma expressão séria. Você pretende destruir o mundo Shinobi? Ryujiro piscou surpreso e então riu. Claro, para Hagoromo, ele deve parecer um prenúncio de desastre, especialmente dada a atual desestabilização do mundo Shinobi. Não, Ryujiro respondeu, ainda sorrindo. Meu objetivo é simplesmente unificar o mundo Shinobi, nada mais. Apenas unificação. Hagoromo murmurou. Ele entendeu que, na verdade, não deveria interferir nos assuntos dos vivos, pois tudo seguia o ciclo natural de causa e efeito. Talvez a queda das 5 grandes nações fosse inevitável. Entendo, Hagoromo finalmente disse. Nesse caso, não vou intervir nos assuntos do mundo Shinobi. Espero que você seja fiel à sua palavra. Hagoromo encarou Ryujiro por um longo tempo, como se tentasse decifrar algo profundo dentro dele. Então, o espaço ao redor começou a mudar mais uma vez. Enquanto isso, de volta à Terra da Água, Mei olhou horrorizada para a bela e aterrorizante figura diante dela, Hinata, que havia entrado em seu modo Tenseigan, irradiando uma aura de poder divino. Ninguém esperava que Konoha tivesse outro monstro além de Ryujiro. Mei se lembrou do aviso de Tsuchikage Onoki e percebeu que a garota de quem ele falava era de fato um membro do clã Hyuga. O poder absoluto de seus olhos, nunca antes visto no mundo Shinobi, era aterrorizante. Onde está Ryujiro? Hinata perguntou friamente, seu olhar congelando Mei no lugar. Um momento atrás, ela sentiu a presença de Ryujiro desaparecer de repente, deixando-a desconfortável. Embora ela acreditasse que nada poderia machucar Ryujiro, seu desaparecimento repentino a deixou perturbada. Mei sorriu, apesar do medo. Você nunca mais o verá. Ele foi selado em outra dimensão, para nunca mais voltar. Estrondo. Uma onda de intenção assassina irrompeu de Hinata, levando a temperatura ao redor deles a níveis congelantes. Todos que estavam por perto sentiram a pressão e o medo avassaladores, imaginando o que o Mizukage poderia ter dito para provocar tamanha ira. Mei tremeu, seu rosto estava pálido enquanto ela olhava para a garota aterrorizante diante dela. Essa garota era um monstro, uma jovem mulher com uma intenção assassina tão imensa. Quantas vidas ela havia tirado? Ryujiro retornará, afirmou Hinata com firmeza.
Você não tem ideia do poder dele. Ele nunca considerou pessoas como você dignas de seu tempo. Mas eu não perdoarei ninguém que o ofenda. Em um instante, os olhos de Mei se arregalaram em choque enquanto o sangue jorrava de sua garganta. Agarrando-se ao ferimento, ela caiu no chão sem vida. Naquele momento, uma figura familiar apareceu no campo de batalha. É Ryujiro-sama. Ryujiro-sama voltou. Ah, eu sabia que não havia nada neste mundo que pudesse detê-lo. Abaixem suas armas. O Mizukage está morto. Rendam-se e vocês serão poupados. O Shinobi da Névoa e seus aliados encararam incrédulos o corpo sem vida de Mei. Seu líder estava morto tão facilmente. O resultado da batalha agora estava claro. Com a morte de Mei Mifune, a vontade de lutar foi drenada de suas forças. Konoha, sempre vitoriosa, estava no topo mais uma vez. As 4 grandes nações caíram, e a unificação do mundo Shinobi era inevitável. No entanto, apesar de seu triunfo, uma preocupação persistente permaneceu no coração de Ryujiro. Para onde Madara e Obito desapareceram? Capítulo 169. A unificação do mundo Shinobi foi completamente estabilizada. Com a implementação das novas leis da Terra do Fogo, vilas em todos os lugares começaram a aplicá-las rigorosamente. Konoha, comparada a antes, agora era ainda mais próspera. Entre a multidão agitada, havia muitas pessoas de outras vilas, mas agora todas faziam parte de Konoha. No escritório do Hokage, Tsunade não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração ao olhar para a vila florescente. Ela nunca imaginou que Konoha chegaria a esse estado, e a visão de Ryujiro realmente se tornou realidade. Konoha realmente unificou todo o mundo Shinobi, tornando-se o governante indiscutível dele. Refletindo sobre seu tempo como Hokage, Tsunade sentiu como se não tivesse conquistado muita coisa. Olhando para as pilhas de documentos em sua mesa, ela não conseguiu evitar sentir uma dor de cabeça chegando. Embora Konoha tenha se tornado mais forte, sua carga de trabalho também aumentou. E quando se tratava de Ryujiro, seu assistente, Tsunade não tinha controle algum sobre ele. Como resultado, Tsunade estava considerando nomear outra pessoa como sua assistente em um futuro próximo. Talvez sua amada discípula Shizune, que estava treinando no departamento médico, pudesse ajudá-la significativamente. Provavelmente era a hora de Shizune retornar para o seu lado. Enquanto isso, no departamento médico, Shizune espirrou de repente, sentindo um arrepio na espinha. O que está acontecendo? Ela se perguntou. A pobre Shizune não tinha ideia de que nos próximos dias ela viveria o que só poderia ser descrito como tempos infernais. Ela não tinha ideia de que a carga de trabalho de Tsunade agora incluía não apenas documentos de Konoha, mas também aqueles de outras vilas. Embora Konoha tenha unificado o mundo Shinobi, ainda havia problemas com transporte que precisavam de melhorias. Ryujiro já havia proposto alguns conceitos de transporte e os entregue ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento para implementação. Quanto à questão da segurança pública, além de alguns pequenos distúrbios, não houve problemas significativos. Todo mundo Shinobi sentiu uma sensação de paz sem precedentes. As pessoas não temiam mais a eclosão de uma guerra, a destruição de suas casas ou a morte de entes queridos em batalha. Mesmo aqueles cujas mentes não foram alteradas começaram a acreditar que as decisões de Konoha estavam corretas. Pelo menos, eles nunca se sentiram tão seguros antes. Guerras entre grandes nações sempre ameaçaram transformar nações menores em campos de batalha, mas agora, mesmo que seus países tivessem se tornado vilas, as pessoas comuns se importavam apenas com suas vidas futuras. Enquanto ninguém causasse problemas, essa estabilidade poderia continuar indefinidamente. No complexo Hyuga, Ryujiro e Hinata passeavam de mãos dadas pelo jardim. O coração de Hinata era doce como mel, aproveitando tranquilamente seus dias sozinha com Ryujiro. Ryujiro também saboreou esses momentos. Depois de tudo que ele passou, ele sentiu que merecia um descanso. Modelo de personagem, Sozuki Aizen. Progresso de desbloqueio de personagem, 95%. Com seu progresso agora em 95%, Ryujiro começou a se perguntar quem seria o próximo modelo de personagem. Quando ele alcançasse 100%, Aizen desapareceria completamente de seu mundo espiritual. Quanto a manifestar Aizen em forma física, Ryujiro decidiu contra isso. Durante esse tempo, Ryujiro e Hinata viajaram juntos, admirando flores, olhando a lua, explorando várias vilas e apreciando as paisagens do mundo Shinobi sob o governo de Konoha. Esses foram os dias mais relaxantes que Ryujiro passou neste mundo. Nas ruínas antigas de Horan, a vasta energia do rio Myaku fez toda a ruína tremer. Um enorme pilar de energia disparou para o céu, e 3 figuras emergiram da luz. Madara, Obito e Zetsu Negro retornaram do passado. Após retornar ao passado, Madara tentou matar Ryujiro antes que ele pudesse ficar mais forte. No entanto, ao chegar no passado de Konoha, Madara não encontrou nenhum vestígio de Ryujiro. Era como se Ryujiro nunca tivesse existido. Isso deixou Madara completamente perplexo. Como não havia sinal de Ryujiro no passado? O que estava acontecendo? Ele calculou mal a hora do nascimento de Ryujiro? Isso não podia estar certo. Madara até procurou os pais de Ryujiro, apenas para descobrir que eles tinham morrido há muito tempo nas guerras mundiais Shinobi. Isso só aumentou a confusão de Madara. Será que Ryujiro não pertencia a este mundo? Agora, porém, Madara havia adquirido o poder que há muito desejava. Sua pele ficou preta e branca, e seu corpo estava envolto em um manto formado pelo chakra Yin-Yang. Nessa forma, Madara se assemelhava ao próprio sábio dos 6 caminhos. Ele havia obtido o poder lendário que sempre havia buscado. Agora ele havia chegado a outra margem. Ele era um deus.
É hora de acertar as contas pelas humilhações do passado. Ao retornar ao passado, Madara usou a arte Gedo do renascimento Rin através de Nagato, razão pela qual Obito ainda estava vivo. Mas para Madara, Obito agora era apenas um peão descartável. Nesse momento, Zetsu Branco apareceu ao lado deles, informando sobre o estado atual do mundo Shinobi. O rosto de Madara escureceu instantaneamente. Konoha realmente unificou o mundo Shinobi? Como isso é possível? Essas grandes nações são todas inúteis? Como esperado, Madara acreditava que além de Ryujiro, os Shinobi daquela época não passavam de um bando de fracotes. Ele não esperava que a pacífica Konoha tomasse o caminho da unificação. Entretanto, para Madara, a unificação por si só nunca traria paz permanente. Enquanto os humanos existissem, sempre haveria conflito. Somente colocando o mundo Shinobi em um sonho eterno a paz verdadeira poderia ser alcançada. Ele via o estado atual das coisas como nada mais que fantasias de crianças. Agora, Madara estava cheio de confiança em seu poder. Ele havia obtido as habilidades do Rinnegan que somente o sábio dos 6 caminhos poderia dominar. Desse ponto em diante, ele se posicionou acima de toda a vida, no auge da existência. De volta a Konoha, Ryujiro mais uma vez vestiu seu traje de batalha, segurando a mão de Hinata enquanto sorria levemente. Esta é a batalha final. Enquanto estava em Konoha, Ryujiro sentiu a erupção do poder do rio Myaku em Horan. Naquele momento ele sabia exatamente quem era, Uchiha Madara. Agora, tudo fazia sentido. Madara tinha usado o poder do rio Myaku para viajar de volta no tempo, coletando as bestas com cauda e revivendo 10 caudas para buscar vingança. Ryujiro supôs que embora o poder do rio Myaku pudesse enviar alguém de volta no tempo, o tempo-espaço passado não tinha conexão com sua realidade atual. Caso contrário, nada em seu mundo atual teria permanecido inalterado. Essa também foi a fonte da confusão de Madara. Naquele tempo-espaço, Madara capturou todas as bestas com cauda e até obteve um poder que superava o do sábio dos 6 caminhos. Capítulo 170. O Vale do Fim foi tomado por um silêncio mortal quando 4 figuras apareceram de repente com um rápido assobio. Madara observou friamente as 2 pessoas à sua frente, seu olhar profundo e gelado. Eis que superei a humanidade e estou no auge. Eu sou o deus deste mundo. A expressão de Ryujiro era extremamente indiferente enquanto ele encarava Madara. Ao ouvir as palavras de Madara, ele até zombou. Um deus? Você acha que é invencível só porque obteve o poder do sábio dos 6 caminhos? Por que não ativar o olho da lua? Por que vir aqui para morrer? As pupilas de Madara e Obito se contraíram bruscamente enquanto eles encaravam Ryujiro com expressões graves. Como você sabe sobre isso? O plano do olho da lua deveria ser conhecido apenas por ele e Obito. Mas novamente Ryujiro tinha um par de Mangekyou Sharingan, capaz de decifrar a tábua de pedra do clã Uchiha. Mas seu Mangekyou, então, e se ele puder manipular o tempo? O poder que ele agora possuía havia alcançado a outra margem. Ryujiro estava totalmente ciente de quão absurdamente forte a aura de Madara havia se tornado. Nem mesmo o poder do sábio dos 6 caminhos poderia ser tão aterrorizante. Parecia que depois de retornar ao passado, Madara havia capturado as bestas com cauda daquela linha do tempo. Ao ver o sorriso zombeteiro no rosto de Ryujiro, a raiva de Madara aumentou, relembrando o encontro humilhante que ele teve anteriormente nas mãos de Ryujiro. Seu corpo de repente se transformou em uma sombra escura, aparecendo na frente de Ryujiro em um instante. Ao mesmo tempo, as bolas de busca da verdade, imbuídas do poder do Yin Yang e dos 5 elementos, de repente se voltaram para Ryujiro. As bolas de busca da verdade possuíam a habilidade de obliterar toda a matéria. Madara se recusou a acreditar que Ryujiro tinha o poder de resistir a elas. No entanto, no segundo seguinte, bum! Uma onda enorme de chakra sábio irrompeu, e Ryujiro imediatamente entrou no modo de chakra sábio. Sua Zanpakuto, envolta em chakra da natureza, bloqueou o cajado da bola da busca da verdade. Madara olhou atentamente para Ryujiro, agora no modo sábio de chakra. O que é esse formulário? Ele podia sentir claramente o imenso chakra da natureza e a energia natural. Esse cara poderia ter desenvolvido um novo modo de artes sábias? Impossível. Embora a energia do Senjutsu mal conseguisse conter as esferas da busca da verdade. De que material era feita a espada de Ryujiro para que ela não pudesse ser destruída por elas? Isso não deveria ser possível. Ele já havia obtido o poder dos 6 caminhos, capaz de controlar tudo. Como ele poderia falhar em destruir uma única espada? Isso é um absurdo. Porém, no momento seguinte, a expressão de Madara mudou drasticamente. Mesmo sendo o Jinchuriki do 10 caudas, Madara ainda podia sentir seu coração tremer de medo sob a pressão aterrorizante da pressão espiritual. A pressão espiritual sobre a Zanpakuto explodiu de repente, liberando uma enorme onda de força que se espalhou em todas as direções, fazendo com que o ar próximo se agitasse como um tsunami. O solo, incapaz de suportar a pressão intensa, desabou e rachou como uma teia de aranha. Num instante, o ar se solidificou. Madara e Ryujiro mantiveram distância, ambos chocados enquanto olhavam para Ryujiro. A mão de Madara tremia pelo impacto da pressão espiritual. Não acredito. Estou tremendo. Naquele momento ele também sentiu um chakra incomum. Quando ele olhou, sua expressão mudou de repente, olhando em choque para Hinata, que havia entrado no modo Tenseigan Chakra. É isso. Bolas em busca da verdade? Como isso pode ser?
O poder dos 6 caminhos deve pertencer somente a mim. Ao ver Madara envolto em chakra verde, sua compostura vacilou, especialmente depois de notar suas esferas de busca da verdade, e ele ficou apavorado. Ele havia superado a humanidade. Como o poder de um mero humano poderia rivalizar com o seu? Como poderia haver outro ninja neste mundo além de Ryujiro que pudesse igualar sua força? E era uma menina. Inaceitável. Madara não conseguia aceitar essa realidade cruel. Escondido nas sombras, os olhos do Zetsu negro se moveram. Poderia ser Tenseigan? Por que um Tenseigan apareceria no clã Hyuga? Será que a Goromo e a Mura não morreram? Impossível. Impossível. Isso é absolutamente impossível. Mas de onde veio o Tenseigan daquela garota Hyuga? Até mesmo Obito, que possuía o Mangekyou Sharingan, não era páreo para Hinata, forçada a recuar repetidamente sem chance de revidar. Obito nunca sentiu tanta frustração. Num piscar de olhos, Hinata desapareceu de sua vista. O rosto de Obito mudou drasticamente quando uma enorme sensação de crise o envolveu. Ele tentou fugir, mas já era tarde demais. Uma fria e negra bola da busca da verdade, semelhante a uma vara, perfurou seu peito, fazendo Obito cuspir sangue enquanto olhava para Madara com relutância em seus olhos. Em segundos, ele se tornou um cadáver frio. Ao ver Obito morto, o rosto de Madara escureceu. Tolo inútil. Enfrentar Ryujiro e essa garota ao mesmo tempo, até ele achou desafiador. Entretanto, após matar Obito, Hinata retirou-se do modo de Chakra Tenseigan e recuou para longe para assistir em silêncio. Essa cena acendeu a fúria dentro de Madara. Então é assim. Você acha que não há necessidade de lutar? Você acha que o poder dos 6 caminhos que eu obtive meticulosamente é tão insignificante aos seus olhos? Mutar. Muito bem. Deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder dos 6 caminhos. Madara rugiu de raiva. Arte sábia. Liberação de tempestade presa de luz. Madara formou selos de mão e cuspiu um feixe de luz roxa profunda de sua boca, varrendo-o em direção à posição de Ryujiro. Clang. Com um som nítido, Ryujiro facilmente desviou o raio roxo com sua Zanpakuto. Agite. A energia da espada rugindo rasgou a terra, como uma fera antiga e furiosa esmagando tudo em seu caminho. Várias das bolas de busca da verdade de Madara formaram uma barreira ao redor dele, protegendo-o da poderosa energia da espada. O ar ao redor deles tremeu. Uau! Naquele momento uma sombra apareceu atrás de Madara, movendo-se com tanta velocidade que o assustou. Não foi Shunpo. Com um único golpe, Madara bloqueou com uma bola da busca da verdade, com um sorriso frio no rosto. Ryujiro realmente achou que não notaria um ataque tão simples. Mas quando Madara pensou ter bloqueado o golpe de Ryujiro, uma lágrima repentina rasgou seu peito. Sangue jorrou do ferimento. O rosto de Madara mudou de repente, cheio de choque. O que aconteceu? Ele tinha certeza de que havia bloqueado o ataque, então como ele ainda se machucou, Ryujiro olhou para Madara com indiferença e disse calmamente, deixe-me mostrar-lhe o que é o verdadeiro poder.